Vai de palma para Jesus bem forte. Vamos entrar na palavra de Deus. Hoje com esse tema maravilhoso, a família guiada pela A família guiada pela palavra de Deus. Eita glória! E eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Lá em... Deixa eu ver aqui. Para mim não errar. Neemias 8. Neemias 8. Neemias 8. Nossa família é muito importante. Muitas pessoas colocam assim, num para-choque do caminhão, né? Eu e minha família serviremos o Senhor. Às vezes bota um quadro na sala. Eu e minha família serviremos o Senhor. Às vezes na porta da sua sala, da sua casa, eu e minha família serviremos o Senhor. Mas na verdade, se a família não estiver guiada pela palavra, não tem como servir. Servir Deus é viver a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias 8. Quem já achou, diga amém. Amém. E quem não achou? Achou. Já tá na mente já. Eu gosto de ver o Benjamin falando isso, cara. Acho muito engraçado. Eu achei e saiu da página. Só lembro da mãe do Benjamin. Eu lembro muito de ti. Quem já achou? Amém. Vamos ler do 8, versículo 1. Amém? Amém. 1, 2, 3. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 1. Quando chegou a 7ª vez, o filho de Israel já estava morando na sua cidade, e todo o povo se reuniu para com um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, a escriba, e que o trouxesse o livro da lei. Moisés e o Senhor havia ordenado a Israel. E Esdras, sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que viam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que tinha em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, do que podiam entender, que todo o povo tinha ouvido atentos ao livro da lei, que é a palavra, amém, pessoal? 4 diz assim: Esdras e a escriba estavam num púlpito de madeira. Onde eu estou? No quarto. No púlpito de madeira. Amém? Que fizeram para aquele que, enfim, estava em pé ao lado dele,
à sua direita, e Matitias, Semas, Ananias, Urias, Ilquias e Maciés, e à sua esquerda estava Pedaias, Misael, só nome bem difícil. E assim, ó, Azum, Azabadá, Zacarias e Mesulão. Estes abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado em todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Vocês estão de pé? Então ficam de pé. Todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou o Senhor, grande Deus. Todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém e Amém. Essa passagem, quando fala o livro da lei, que é a palavra de Deus, aqui está falando sobre a história também de Neemias. Neemias passou por um momento muito difícil. Uma situação que ele já não sabia o que fazer pela situação. Estava com a escassez, tudo foi queimado, tudo estava pior do que esse ambiente que você está vendo aqui, esse cenário. Ele teve que fazer o que, Neemias? Se sentar e pedir uma direção a Deus. Tem pessoas que ela não pede direção a Deus. Então o que acontece? Vou colocar vocês para pregar aqui. Estão falando muito. O que acontece? Nesse tempo aqui, que você lê mais em frente, o povo estava passando por uma situação muito difícil. Mas quando se encontra a família guiada pela palavra, isso pode ser a família do DNA, sangue, ou pode ser a família da fé. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Aqui falou vários nomes. Talvez um desses nomes aqui pode estar representando você. Tem pessoas que ela tem maior fé para falar para alguém de família. Ela tem maior fé de orar para alguém que está desesperado com uma situação. Mas ela não tem fé, às vezes, para ela. Jesus disse na palavra dele que nós temos que ter fé para nós mesmos. Então, quando nós passa a viver uma fé na palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, tem pessoas que ela tem muita dificuldade para viver uma fé de estar o quê? Orando, uma fé de buscar, de vir à igreja, uma fé. Por favor, senta eles em lugares diferentes, por favor. Amém? Isso. Senão ele vai machucar o nariz dela aí. Amém? Agora ficou melhor. Quando nós vemos essa situação que acabei de ler aqui, o livro falando de Esdras e história de Neemias, o povo estava passando por uma situação muito precária. Como é que está a sua história? Como é que está o teu cenário? Como é que está a sua família? Como é que está a tua saúde? Como é que está o ambiente da sua família? Olha, pastora, se eu falar, a senhora até chora. Eu vou dizer para você, eu não vou chorar. Eu vou dizer para você, vamos buscar o Senhor. Vamos orar junto. Vamos vir para um propósito, para uma campanha que toda quinta-feira tem da família. E aonde poucos vêm.
Semana passada acho que deu nem acho que, só foi mesmo criancinha que veio, acho que foi umas 6 crianças, né? E a tia Thaís. Nós não podemos parar. Eu sei que tem criança que mora longe e temos que vigiar, mas tem criança que mora aqui do lado. Tem criança que mora do outro lado da parede, que pode estar buscando. E adulto também. Ó, quando você tem uma notícia ruim, qual o primeiro nome que você grita ou fala? Não é Jesus? Não é? Pedir o socorro dele? Juju, aqui Juju, a pregação aqui. Por que as pessoas elas costumam só lembrar de Deus na hora do sufoco? Mesmo ela não tendo nenhum credo religioso. Porque ela sabe que Deus existe. Qualquer adulto, criança, qualquer um, até pessoas que vivem a ciência, ela sabe que Deus é o Todo-Poderoso. Ela pode até tentar, sabe, maquiar, falar muito difícil, mas os sinais estão aí. Estão ou não estão? O que a gente estamos fazendo por nós e pela nossa família? Vamos lá. Quem aqui já abriu um propósito de jejum para orar pela família? Levanta a mão. Quem já orou pela família? 2, 3, 4. Benjamin, eu sei que eu e ele fizemos. 7. A Ágata. 7. Luiz. Criança que jejua, tá, pessoal? Aqui nós ensinamos a jejuar. Aqui, terça-feira, a primeira oração deles é ou não é, tio? Sim. A gente faz a oração e abre um propósito de jejum pela vida deles, pelos pais e pela reunião. Se você falar assim, eu estou desanimada, é porque você não está vindo para os cultos. Porque a gente está sempre o quê? Sempre vivendo a fé. E eu vou lá mais em outra passagem que diz assim, ó. Abre lá em Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos, só comigo. Misericórdia, Senhor. Bom. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Versículo 21, amém? Aqui vocês vão entender o que é viver pela fé também. Falamos lá ao respeito de Esdras, ao respeito de Neemias. Deus abençoou a vida dele. Estava uma vida muito complicada, mas a obra lá foi terminada em 52 dias. Quem sabia que fosse para fazer aquela obra que Neemias fez, nos tempos de hoje tinha que ser uns 500 dias. Ele fez em 52. Já foi feito uma pesquisa sobre isso. Porque não foi normal, foi sobrenatural, foi a fé. E ali ele salvou não só a família dele, mas aquele povo que sofria. Ali houve o templo, ali houve um lugar para buscar e adorar a Deus, que fez toda a diferença. Então, quem já achou? Marcos. Eu vou fazer sem microfone, que os dois estão contra mim hoje. Hoje eu vou fazer no gogó. Amém? Dá para ouvir aí? Minha voz é baixinha, mas é só vocês ficar quietinhos, pequenininhos, que vai dar para todo mundo ficar ligado. Não perde a benção, não. Vamos lá. Lá no versículo 21 diz assim, ó, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu em volta dele para uma grande multidão. Ele estava junto do mar, no 22. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamou Jairo,
e vendo, e prostou-se aos pés de Jesus. E lhe pediu com insistência: minha filha morreu. Venho impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Jairo, ele estava vendo a filha dele padecendo e morta em cima de uma cama. O que ele estava em busca? De um milagre. Ele estava em busca de um milagre. De um milagre. Quem está em busca de um milagre nesta noite? Diga amém. Amém. Aleluia. Mas Jesus estava vindo de uma missão, que nem eu hoje. Hoje já fiz várias coisas, várias missões. Já fui orar por vocês no monte. Hoje foi um dia corrido. Mas eu estou aqui dando o meu melhor para Cristo e para vocês, por amor que eu tenho a vocês. O que está morto na sua vida? Pastor, o que está morto na minha vida? Eu vou dizer para a senhora, é minha saúde. Os médicos não descobrem o que eu tenho. Mas Jesus está falando que Ele é o médico dos médicos. Aleluia. Aí talvez você fale assim: a minha família só vive em briga, só vive em destruição. A minha parentela, cada um está falecendo, pastora. Cada ano tem uma notícia que alguém da minha família faleceu. Isso é um hereditário, um espírito da morte. Mas Jesus está falando nesta noite. Quem crê que Jesus pode ressuscitar sua família? Amém. Quem crê que Jesus pode restaurar sua família? Aleluia! Amém! Amém! Hoje Jesus está dizendo, assim como Ele falou e fez na vida de Jairo, a filha do Jairo ela se encontrava, ela não estava dormindo. Jesus que disse que ela estava dormindo. Jesus, olha, Ele é maravilhoso. E os discípulos tudo falando, mas ela está morta, como falavam de Lázaro. Jesus já pediu o quê? Para aqueles que estavam lá próximos, sair todo mundo do quarto da menina. Tudo cheio de sentimento. Você pode ir para fora. Em outras palavras, se retire. Só ficou quem estava o quê? Crendo no milagre. Quem crê no milagre nesta noite? Amém. Então permanece. Fique firme nessa tua fé. Porque o que se encontra morto pode ser sua vida financeira, pode ser num trabalho que você não é o que quer, que você quer outro, pode ser, pastora, eu tenho lutado muito pela minha irmã. Jesus está falando que Ele está indo lá na sua casa e vai libertar ela daquele cativo. Jesus está falando, você diz assim: minha mãe não está bem, minha mãe está numa depressão, pastor. Minha mãe não consegue mais sorrir. Minha mãe não consegue mais me dar um abraço. Minha mãe não consegue viver mais como era antes, porque ela está como se fosse um copo quebrado. Jesus está falando para você: ei, olha para cá. Jesus pode tudo. Ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus pode ressuscitar morto. Sabe por que Ele pode? É só porque está na Bíblia? Eu estou falando isso? Não, por causa aconteceu comigo. Quem já soube disso? A pastora já morreu. A pastora já teve infarto. A pastora já foi para o hospital. A pastora já foi desenganada. E quem restaurou, quem me deu fôlego de vida naquele hospital foi o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Quando eu achava que não havia mais vida em mim, quando o meu corpo estava ali e a minha alma estava sendo descolada do meu corpo, e eu senti e vi isso. Quem sabia disso, levanta a mão. Quem não sabia, está sabendo agora. Eu acredito que eu fiquei uns 12 minutos mortos. Uns 12 minutos, 2 segundos. Uma serva do Senhor, enfermeira, tinha médico, e já estava ali
já não sabia mais o que fazer, tentando me acordar, tentando me animar, colocando no aparelho, e ouvi bem longe uma serva do Senhor falando comigo. Ainda não chegou a tua hora. Volta, que o povo precisa de você. Por isso que a pastora está aqui. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e está ressuscitando a tua vida nessa noite. Jesus ressuscitou a minha vida para ensinar vocês, para hoje estar aqui pregando as boas novas. Isso não tem nem um ano, tá bom? E os médicos nem acreditaram quando eu voltei à vida. E ainda disse que talvez ia ficar sequela. Talvez ia atingir a forma de falar, ou a minha mão. Nada, Deus não deixou nada torto. Deus deixou tudo no devido lugar. Porque nosso Deus, Ele é fiel. O que você está fazendo pela tua família? Será que você tem realmente ajudado seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã? Será que realmente você tem falado de Jesus para sua família? Será que você tem falado do amor de Cristo? Será que você tem dado testemunho quando você vai para a rua? Até isso, ó, presta atenção, você mocinha. Você tem que ver o que você veste, porque você está sendo observada. Você em casa é uma coisa. Você pode ficar com o seu shortinho, mas na rua, todo mundo sabe quando você é do soldadinho de Cristo. Porque você é diferenciada, diferente. Você é um servo, uma serva do Senhor. Uma soldadinha, um soldadinho de Cristo. Então você é diferente. Jesus fala que nós foi chamado para ser o quê? Separados, ser santos. E se você dá mau testemunho, como é que a tua família vai vir para a igreja se você não está dando exemplo? Nós temos que dar testemunho. Você sabia que tem vizinhos que estão te observando? Tem coleguinha na tua sala que está te observando? Eu tive um elogio aqui de uma das crianças, que eu não vou dizer nome, que ocorreu um cenário lá na escola. E não foi ela quem me disse. As pessoas que estavam na escola, ela não teve uma reação para dar na cara daquela criança. Ela se compôs e lembrou, sabe de quê? Que ela era de Deus. A pastora não pode ter problema. Olha só, eu não vou reagir, eu vou botar na mão de Deus. E quem estava em volta, que estava afastado da presença, voltou para os caminhos de Deus por causa dessa jovem. Por causa do testemunho dela. Será que você está dando testemunho na escola? Será que você está dando testemunho dentro da sua casa? Quem aqui faz curso? Só vocês dois? Eu também faço. Eu. De quê? De comer? Ai, ai. Tu faz curso? Tu faz curso de quê? Ai, minha boneca. Então, pessoal, o que mais nos observa é o Senhor? Senhor? Jesus. Senhor Jesus. Você pode esconder algo da tia, da pastora, mas você nunca vai se esconder de Deus. Por isso que você tem que ter uma vida com Deus, não por causa da pastora, por causa da tia Rose, mas porque você quer Jesus na tua vida. Não porque você está seguindo uma religião, mas porque de fato de verdade, Ele é o teu Salvador, aleluia. Porque de fato de verdade, você quer que a tua família está sendo guiada pela palavra de Deus. Teve uma criança que eu cuidei dele. Hoje ele está um homem, tá, pessoal? Gente, não fica pensando que eu sou velha, não. Só um pouquinho. Mas ele já está casado já. Ele já tem a família dele. Quando ele começou igual... Deixa eu ver aqui. Luiz, quantos anos tu tem, Luiz? Eu sei. Tá, ele começou com 8 anos. Mais ou menos a faixa etária da idade do Luiz. Lá na época que eu comecei a cuidar de criança. Ele, quando chegou à igreja,
chegou com todos os maus costumes que você imaginar. Ele era brigão, ele implicava com todo mundo, ele xingava, ele não tinha paciência com nada. Depois eu fui ver o que estava acontecendo, porque aquela criança estava daquele jeito. Quem está entendendo? Aí eu comecei a orar, comecei a fazer amizade com ele. Ele falou: não gosto de muito papo não, pastor. O negócio é o seguinte: quando eu crescer, eu vou ser do crime. Eu falei: tu não vai não. Eu vou. Eu falei: não vai. Eu vou porque eu já fiz minha escolha. Fez não. Aí eu comecei a cativar ele. Como é que eu comecei a cativar ele? Dando um abraço. Aí eu comecei a perguntar a ele: tu tem pai, tu tem mãe? Ele falou: meu pai e minha mãe não é cristão. Eu vim aqui, não sei nem porquê. Ele começou a ir para a igreja com 8. Ele falou assim: pastor, nessa época eu estava como obreira. Ele falou assim: a senhora vai perder seu tempo comigo. Ele falou para mim assim: a senhora vai perder o seu tempo comigo. Aí eu falei assim: não vou não. Aí eu comecei a orar e jejuar por ele. Aí eu descobri que a mãe dele era usuária. Ela usava droga. E o pai bebia todos e batia nela. Como é que estava a cabecinha dessa criança? Tá vendo que vocês nenhum aqui sofre? Sofreu o que aquela criança estava fazendo. Aí ele começou a chorar quando eu comecei a falar das coisas de Jesus para ele. Aí ele falou assim para mim. Ele falou assim: tia, com todo respeito, eu não acredito que eu possa ser feliz. Aí eu falei: com todo respeito, você vai conhecer Jesus. E comecei a minha batalha ali. Falei: dá o nome do seu pai e da sua mãe. Aí ele deu. Aí eu comecei a orar, jejuar, levar para o monte, orar, clamar. Se passou um ano, ele já estava começando a fazer amizade, que ele não sentava com umas crianças não, ele sentava sempre sozinho, ele não gostava de ninguém perto dele. Aí ele parou de brigar, parou de arrumar brigas na rua, na sala de aula, que lá era uma salinha, era menor do que isso aqui. Quando ia fazer 2 anos, a mãe dele me procurou. A mãe dele bateu lá na igreja para conhecer a minha pessoa. Eu sempre mandava cartinha para ela com versículo, ela nunca lia. Aí ela foi me conhecer. Quando ela chegou lá, ela estava chapada. Dei uma atenção para ela, comecei a falar de Jesus para ela. Aí ela falou: meu filho já mudou muito, em casa, no comportamento, mas o problema não é ele, o problema é nós. Tanto a mim, tanto o meu esposo. E eu falei para ela: você quer mudar de vida? Aí ela falou: eu não sei como é que eu posso mudar de vida. Aí o que aconteceu? Ela começou a querer assistir os cultos. Ela assistiu o culto dos adultos lá embaixo, que era na outra igreja, não era aqui. E em cima era essa linha de aula. Eu dava aula para crianças menores, até 10 anos. Quando ia fazer 8, né? 9, 10, 11. 12 anos, ele falou assim: eu quero me batizar nas águas. Ele já estava, ó, ele que me ajudava. Ele que me ajudava a dar as folhinhas, ele que me ajudava a fazer a pipoca, ele que me ajudava a organizar as cadeiras, ele que organizava para varrer a salinha. E por incrível que pareça, a salinha começou, onde eu estava, era uma salinha que as paredes toda queimada, tinha tido um acidente lá, aonde foi alugada, a igreja só era embaixo, em cima era um porão. Aí era tudo queimado as paredes. Eu e ele que começamos a botar a mão nas paredes lá, e o pastor também na época ajudou, e começamos a pintar, começamos a organizar lá a salinha, onde ficou uma salinha mais pintadinha, ajeitadinha. Só tinha um chão bonitinho, o resto era tudo feio. Não tinha cadeira, passou a ter cadeira. E nisso foi eu desenvolvendo. Quando deu 13 anos de idade,
O pai e a mãe dele já estavam passados pelas águas, já tinham aceitado Jesus. O pai deles hoje, para a honra e glória de Deus, são obreiros. Ele é um obreiro. Hoje ele tem a casa dele, hoje ele tem o carro dele. Hoje ele tem uma família de Deus. Hoje ele dá aula para os jovens. Hoje ele cuida do grupo jovem. Hoje ele e a esposa dele cuidam do jovem. Mas aonde ele me vê, ele grita: tia Rose, nunca vou esquecer a senhora. Ele querendo me pegar no colo, tá grandão. Ele tá maior que o pai do Benjamin. Eu falei: meu Deus do céu, como cresceu. E ele falou assim: tia, eu vou ter uma dívida eterna. Eu falei: você não me deve nada. Porque Jesus falou que dá de graça o que você recebeu de graça. Hoje a mãe dele e o pai deles são responsáveis do grupo de evangelização. Porque ele lutou, ele acreditou, ele deixou ser ajudado. Se vocês deixarem ser ajudados, vocês se transformam. Agora, se vocês vêm para a igreja só para passar tempo, a vida não vai mudar. Agora, se você vem, ora com a família, lê a palavra, não entendeu, mas lê a si mesmo. Não entendeu, pergunta a tia aqui. Mas vocês têm que querer Jesus. Jesus fez uma grande obra na vida da filha do Jairo e vai fazer na tua família também. E fez na vida desse jovem, fez na vida dos pais dele. O pai dele se deixou o vício, que tinha mais de 18 anos viciado nas drogas. Então, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é o quê? Impossível. Impossível. Só não muda se a pessoa não quiser. Esse testemunho é muito forte, né, pessoal? Então Deus está querendo dizer para você, a partir de hoje, vocês vão, isso aqui não vai ser para todos. Só para quem tem uma irmã que é jovem ou adolescente, presta atenção. Fica conversando aí não. A benção está aqui. Esse convitinho aqui, você vai dar para ela ler. Quem está entendendo? Amém. Você vai dar para uma irmã sua, adolescente ou jovem, que não vem à igreja, ou já veio de vez em quando, ou vai em algumas igrejas de vez em quando também, mas você sabe que ela está precisando de ajuda. Ou talvez não é sua irmã ou seu irmão, mas talvez é o seu pai. Se o papel acabar, você vai botar em uma folha de papel de caderno o nome dela ou o nome dele, e você vai colocar dentro do envelopinho que eu vou dar, e você vai trazer na outra quinta-feira. Mas isso aqui não é para todos, é para quem crê. Sabe por quê? Se essa pessoa está morta espiritualmente, ela vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Ou o pai, ou a mãe, ou a irmã, ou a avó, ou o avô, ou o tio, está distante de Deus, está afastado. Você vai pegar isso aqui e vai fazer. Você vai falar: é para você ler. E se acabar, eu vou tirar xerox. Se você vai me procurar semana que vem, vai ter xerox mais desse papel aqui. Mas você vai fazer conforme está sendo dito. Olha o que está escrito nesse papel aqui. Eu vou ler para vocês. É o que ela vai ler ou ele. Que você vai entregar esse papel e na quinta-feira você vai colocar uma oferta por ela ou por ele e vai trazer o nome dela no papelzinho. Quem entendeu? Amém. Amém. Pastor, é para colocar qual o valor da oferta? Você que sabe, eu não sei. É você e Jesus. Talvez você tá com R$2, eu não sei. Mas tem que ter uma oferta. Não vem de mão vazia não, que a palavra de Deus diz que não é bom que venha na casa do Senhor com a mão vazia. Então você vai fazer um voto. E essa pessoa vai se libertar. Essa pessoa vai buscar Jesus por causa desse voto, dessa tua fé. Jesus vai ressuscitar ela espiritualmente ou ele. Está escrito assim, ainda estou na pregação, tá? Não terminei não. Diz assim, olha só que a passagem diz. Cada um vai ter um versículo. Depois que você tentar, você vai ver esse vídeo, vai querer gravar as passagens, pode anotar,
eu sou o pão da vida. Quem disse isso? Jesus. João 6,35. Depois vem, eu sou a porta. João 10,7. Depois vem, eu sou a ressurreição e a vida. João 11,25. Diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Diz aqui, eu sou a videira verdadeira. João 15,1. E você, quem é? A pergunta que Jesus vai fazer para a pessoa. E você, quem é? Aí diz, convite para vir à igreja, apoie os soldados feridos, para conhecer Jesus. Aí tem o endereço da igreja logo abaixo. Amém? Amém. Amém. Como tem pouco, quem tiver fé, eu vou levar ele. Quem quer, levanta o dedo. Tu entendeu o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, não pega não. Pega quem entendeu. Amém? Depois eu te explico melhor. Tu vai fazer o que, Agatha, esse papel? Amém. Ó, irmã. Amém. E o que ia dar? Vai dar pra tu então. Vai dar. Era a irmã minha e dela. Vamos dar os dois. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Só tem mais um. É de quem é esse aqui? Vai ser da pequena ali. A pequena não vai entender não. Amém. Amém. A pessoa vai colocar o nome dela aqui. Você vai entregar ela. Ó, quem tem fé já para trazer ela na quinta-feira que vem. Já não vai querer vir. Que fé é essa? Tá repreendido. Ô, Benjamin, tu tem fé, Benjamin? Benjamin tem. Benjamin tem. Eu chamo a Vitória e Sofia. Em nome de Jesus. É isso aí, gostei. Pega dois. Aqui tem esse aqui, ó. Toma aqui. É isso aí, Benjamin. Quem tem fé tem tudo. Eita, misericórdia. E sangue de Jesus tem poder. Amém? Amém. Quem entendeu o propósito, diga amém. Amém! Bate palma para Jesus, está terminada a pregação. Louvado seja o